Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre a seleção brasileira e sobre o Neymar, né? Porque está tendo esse debate sobre a convocação ou não do jogador e ao que tudo indica, o Ancelotti não está convencido sobre convocar o Neymar e deve dar prioridade a outras opções. E é grave esse tipo de notícia para o Neymar, porque é uma convocação que não vai contar com alguns nomes que já estão meio que garantidos na seleção, né? Porque é a última data FIFA das eliminatórias, então assim, Vinícius Júnior não vai ser convocado, que já está suspenso o jogo, Rodrigo também não vai ser convocado, né? Então é uma eliminatória até de testes. E dizem que o Ancelotti está olhando muito o futebol brasileiro aqui mesmo para ver os nomes que ele pode aproveitar. E se o Neymar não está no meio desses nomes, já é um sinal de alerta, mas é nítido que assim, né, o jogador Neymar não é mais o mesmo de antes e eu acho que ele ainda não aceitou isso. Isso para mim é o principal problema, né? Porque tem jogadores que eles entendem que não são mais o mesmo e se adaptam, entende? Não conseguem mais executar o plano de jogo que eles faziam antes e aí eles tentam mudar a forma de jogar. O melhor exemplo é o Messi, né? Tipo, eu sei que o Messi é uma alienígena, mas a questão é, o Messi de 2012, 13, 14, até mesmo 15, era um cara de muita explosão, muitos dribles, era um cara que costurava o time adversário inteiro, a condução de bola era fantástica, mas ele ainda tinha um atleticismo muito surreal, né? Ele ainda era muito capaz de fazer uma arrancada no meio campo e sustentar a velocidade até a área do adversário. Passou de 16, 17, já não tinha mais isso. Uma hora ou outra ele ia fazer, mas era menos, né? E aí o que acontece? O Messi começou, principalmente a partir da gestão do Ernesto Valverde, jogar um pouquinho mais recuado e distribuir o jogo, fazer os passes, e aí o número de assistências dele começou a estourar, né? Ele começou a dar muito mais passes para gol, e ele começou a investir mais em bola parada, né? Bater falta, etc, né? Então ele virou finalizador também mais de fora da área. Então assim, adaptou-se ao contexto. Ele não era mais o cara de antes e ele entendeu perfeitamente isso. De certo momento ou outro ele pode dar uma arrancada, ele pode usar um drible, ele pode tentar fazer esse tipo de ajuste, mas a questão é, hoje o Messi é mais o cérebro da equipe e fisicamente ele é uma presença menor. E o Neymar, assim, a gente viu até no jogo contra o Vasco, terceiro 6-0, tentando forçar dribles o tempo todo contra o Paulo Henrique, perder uma parte dos duelos. Não tem mais explosão, entende? Ele pode até chegar ali durante uma boa corrida, uma alta velocidade, superar um marcador ou outro, mas a explosão, esse movimento inicial de você começar a gerar velocidade, não tem mais. Então, assim, normalmente é aí que você ganha o duelo contra o zagueiro. Os zagueiros mais lentos, que assim podemos dizer, eles normalmente não têm uma velocidade máxima baixa, mas eles têm uma explosão muito baixa ali que os atacantes ganham esses duelos, né? E começam a arrancada melhor e aí conseguem superá-los, né? E o Neymar não está fazendo isso mais, né? E a questão é, a velocidade de drible dele não é a mesma, a agilidade não é a mesma, e a verdade é que assim, a produção dele no Brasileirão até agora não impressiona. Por mais que você possa argumentar a bagunça que o Santos é, e de fato é uma bagunça, né? Até agora é uma passagem muito inexpressiva de pouco impacto. Mesmo que agora, nesse segundo semestre, ele esteja conseguindo sequência, jogar mais jogos, até agora não veio, assim, atuações realmente marcantes do Neymar. O Neymar não fez até... Ele pode ter feito bons jogos ali, um ou outro, mas uma atuação marcante, genial, isso não aconteceu ainda. Pelo menos não no Brasileirão. Então, o Neymar talvez se beneficie mais com o Vojvoda, sobre o comando de um bom técnico e sem auxiliar, como é o caso do Kleber Xavier, mas a questão é, hoje, é o que eu já venho falando há muito tempo, né? Não tem condição de colocar ele lá. Você não pode comparar ele com o Messi. O nível do Messi ainda é muito mais alto que o do Neymar. O Messi, quando ele ganhou a Copa de 2022, ainda era um jogador de primeira prateleira, ainda estava no mais alto nível do futebol mundial. Então, assim, não tem paralelo. Não tem paralelo algum essa comparação de, porque o Neymar em 26 pode ser o Messi para a Argentina em 22. Não é. Não é, porque eram contextos completamente diferentes, né? O Messi ainda estava em um nível alto para ganhar a Copa do Mundo. Hoje, você olha pro Neymar e pensa, né? Tipo assim, o Vinícius Júnior, o Rafinha, o Rodrigo, nos dias atuais, vão produzir muito mais, e esse é o fato, né? Então, assim, eu acho que a seleção brasileira tem que confiar mais mesmo nessa nova leva. João Pedro, Estevão, o Rafinha, que está jogando um nível de futebol maravilhoso lá no Barcelona, Vinícius Júnior, Rodrigo, até mesmo o Richarlison, que está jogando bem agora no Tottenham, dá um crédito que fez 2 rodadas de Premier League muito boas. Então, assim, eu acho que o Brasil tem que seguir em frente, até para começar a fazer essa questão, tipo assim, de projetar os tempos futuros. Porque cedo ou tarde
a seleção vira a página do Neymar. E para mim já era para ter virado. Já era para ter olhado para isso e falar, não é o mesmo jogador de antes. Então, assim, agradecer tudo que fez, tudo que ele foi capaz de contribuir, mas, assim, hoje não é o jogador que vai ter o impacto necessário para ganhar a Copa. Se no auge não foi isso, não vai ser agora, aos 33 anos, e depois de anos de uma displicência grande no tratamento do físico, na dedicação ao futebol, entende? Ele não foi um cara mais focado do mundo, isso já é mais do que um fato. Então, para mim, assim, o Neymar é um jogador que ele tem que se provar para a seleção nos dias de hoje. Ele não pode viver da história que ele já construiu antes. E se o Ancelotti tem autonomia para escolher não convocar o Neymar, de fazer a seleção ao redor de outros jogadores, meu Deus, já começa a empolgar ainda mais. Porque não vai ter essa cartolagem, não vai ter isso de ficar forçando o jogador que só porque vende camisa, porque é famoso, né? Que vai continuar tendo vaga cativa. Vaga cativa não deve existir, não importa o jogador que você seja. Um momento, talvez, vai chegar a Argentina e o Messi não vai estar mais no nível da seleção. Hoje, já digo até que o Messi tem muito menos capacidade de influência do que tinha em 22, é só olhar a Copa América do ano passado. O Messi não fez uma grande Copa América, no contexto, já teve suas boas atuações ali, mas a Argentina teve que ganhar sem ele. E o Scaloni, a meu ver, ele está pronto para isso, né? O Brasil também tem que estar pronto para isso, porque tem talento sobre. Para mim, o Brasil sem Neymar é muito melhor que que a Argentina sem o Messi hoje em termos de talento. Mas o nível tático do Scaloni está em outro patamar. Quem sabe o Ancelotti não corte essa distância agora. Mas estou gostando dos rumos que a seleção vem tomando agora. Acho que as convocações são bem interessantes, porque os testes que o Ancelotti vai fazer podem ser bem interessantes para ver o rumo que o Brasil vai tomar e jogadores que podem ser aproveitados, né? E para mim tem que ser convocado aqueles que mostram no momento nível para impactar na seleção e obviamente ajudar o Brasil a ser uma das forças da Copa do Mundo de 26. Gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.